E agora a gente muda de assunto aqui para falar sobre a COP29, porque o último dia da cúpula da ONU sobre a crise climática e as expectativas para que as delegações cheguem a um consenso final. Um rascunho do acordo da COP propõe que países desenvolvidos contribuam com 250 bilhões por ano para ajudar mais vulneráveis a financiarem ações de combate às mudanças climáticas. O Américo Martins e o Renan Fiuza estão ao vivo lá no Azerbaijão, estão acompanhando tudo de pertinho, esticaram um pouco a estadia aí por conta das últimas definições da COP, né? Bem-vindos a vocês dois aqui. Vou pedir aí para o Américo abrir os trabalhos, mas Renan, você também aqui com a gente, vocês podem trazer aí um pouco da temperatura. Como é que tá? Vai ter definição, não vai ter definição? O dinheiro, o número, está satisfazendo aí aos ânimos? Não está satisfazendo ninguém, Clarissa. Olá de novo, boa tarde ao Renan Fiuza, que está aqui comigo nessa cobertura. Clarissa, são exatamente 6 horas e 11 minutos da tarde aqui em Baku, no Azerbaijão, e já passamos 11 minutos do horário previsto para acabar essa cúpula. Estava previsto que ela terminaria às 6 horas da tarde aqui no horário local. Já explodimos esse horário, já apuramos, inclusive, que a presidência da COP pediu a todos os delegados que atrasem os seus voos de volta aos seus países em pelo menos 24 horas, indicando que talvez uma resolução saia até amanhã, 24 horas depois do horário estabelecido. Esse é um dos problemas da COP e provavelmente o menor deles, essa questão do atraso. Porque esta aqui, Clarice, é a COP do financiamento. O principal ponto que precisava ser resolvido nesta COP era justamente dinheiro, grana. Quem iria pagar para quem para combater as mudanças climáticas? E está claro, desde o Acordo de Paris até do Protocolo de Quioto, que os países desenvolvidos, os países mais ricos, deveriam destinar recursos para os países em desenvolvimento poderem combater as mudanças climáticas. E aqui era uma rodada para saber quanto de dinheiro vai ser necessário daqui para frente. Os países em desenvolvimento apresentaram uma conta baseada em cálculos econômicos e científicos, não é um chute, de entre 1 trilhão e 1 trilhão e 300 bilhões de dólares que eles precisam e não têm para poder pagar pelo combate às mudanças climáticas. Houve um impasse muito grande aqui dos países mais ricos, Estados Unidos, União Europeia em especial, Japão, Austrália, Canadá, que não queriam chegar neste valor. Diziam que era impossível chegar nesse valor e queriam que os grandes países em desenvolvimento, China, grandes países produtores de petróleo, também arcassem com a conta, também financiassem. O que eles queriam era uma ampliação da base dos países que contribuem e não a ampliação da meta. No final das contas, a presidência da COP, que está sendo muito criticada aqui no Azerbaijão por falta de pulso, por falta de controle das discussões, divulgou um texto, que seria um texto final, obviamente para ser aprovado por todas as partes, ainda teremos discussões, que falava neste ponto em 250 bilhões, que os países desenvolvidos liderariam, ou seja, não estava claro que eles têm a obrigação de pagar. E por que eles têm a obrigação de pagar? Porque são os países que mais emitiram historicamente gases do efeito estufa, mais contribuíram para o aquecimento global. Portanto, têm uma responsabilidade maior que eles assumiram no passado. Mas o documento da COP diz: gostaríamos de chegar um dia em 1 trilhão e 300 bilhões de dólares até 2035. Eles convidam os países a chegar nesse número e falam que a meta inicial até 2035 é de 250 bilhões. Ou seja, nós estamos entre um acordo ruim, que não vai chegar nem perto do valor que o mundo em desenvolvimento precisa, e um colapso dessa negociação sobre o financiamento se não tiver acordo. Essa é uma situação extrema e nós vamos ter outros avanços na COP com relação ao mercado de carbono, etc. Mas a questão principal, dinheiro para financiar as ações climáticas, o acordo não será bom, né, Renan? Não será bom, viu, Clarice? Tudo bem? Boa tarde. Aliás, bom dia aí para vocês, né? A gente está aqui perdido. Boa tarde para o meu amigo Américo. A gente achava que iríamos chegar nessa reta final com pelo menos uma proposta sendo apresentada e que seria satisfatória. Afinal de contas, chegamos aqui
achando que teríamos aí uma discussão, obviamente, como tem sido intensa, falando a respeito desse valor que supera 1 trilhão, que seria para os países emergentes conseguirem passar por todas essas mudanças climáticas que vêm afetando boa parte do planeta e, sobretudo, os países em desenvolvimento, mas esse resultado, esse texto, ainda talvez o último esboço, né? A gente vai ter o anúncio possivelmente só amanhã desse acordo final, muito, muito insatisfatório. Pegamos aqui, conversamos com alguns especialistas, com muita gente que aqui está, extremamente desapontados, porque essa era a COP do financiamento climático. E aí, quando a gente fala de 250 bilhões por ano, isso em dólares, a gente está falando de um valor que, somado aí à inflação, à meta antiga, né? Ou seja, ele só está cumprindo o papel da inflação mesmo, que sai dos 100 bilhões e vai para 200, 250 bilhões. Portanto, essa é uma crítica. Um outro ponto que a gente traz aqui é com relação a de que maneira esse dinheiro vai chegar. E muita gente está preocupada que esse dinheiro não vem dos países, das nações mais ricas, das nações como o Américo trouxe, as que mais poluem. E sim, eles vão encontrar, segundo muita gente que a gente conversou, meios desse dinheiro vir do setor privado, ou seja, não seria nenhum dinheiro que viria, de certa forma, das nações. Portanto, olha só o tamanho da problemática. E entra num outro ponto. Se a dificuldade já era tremenda, a gente está falando de uma meta que foi estipulada para 2035, se esse dinheiro for chegando dessa maneira, um dinheiro que não é suficiente, imagine só, os países que já tinham dificuldades, as nações que tinham uma grande dificuldade de passar por essa transição energética, pela mitigação, seja pela adaptação também, por todos esses pontos difíceis, nesse momento se encontram encurralados, porque não sabem o que fazer, não sabem inclusive se esse dinheiro eles terão de devolver, se serão doações, então tem toda uma problemática envolvendo ainda esse texto que só deve ser divulgado, Américo, só amanhã. E aí a gente já traz aqui um outro ponto. A responsabilidade agora fica, sabe para quem? Para o Brasil, para a COP30 em Belém, que vai acontecer no ano que vem, daqui um ano, parece pouco, mas não. Aliás, eu e o Américo, a gente vai pedir licença a vocês, vamos sair aqui da frente das imagens, só para mostrar para vocês, olha aí, persistir. A gente tem aqui na COP29, uma série de manifestações que foram acontecendo. Essa é apenas uma das manifestações. Aqui é o Greenpeace e escolheu uma palavra para definir essa COP29 aqui no Azerbaijão. E a palavra persistir. Se vocês procurarem o sinônimo dessa palavra, pode ser resistir, pode ser passar por alguma maneira, de uma maneira difícil, aí, resistindo, Ou seja, essa foi a palavra escolhida, portanto, e pode significar muito, porque a responsabilidade agora está no colo do Brasil. Os acordos que aqui foram fechados, mas ainda assim não muito bons, esses acordos eles terão de ser resolvidos lá em Belém. E aí traz uma responsabilidade extremamente grande para a COP30 em Belém. A gente sabe que aqui, conversando com muitos governadores, sociedade civil, está todo mundo se preparando da melhor maneira, mas a gente pode e deve lembrar que a COP30, que a cúpula do clima não é uma festa somente e, sobretudo, é uma discussão extremamente importante sobre mudança climática. Então, aqui, se a gente não tiver realmente um acordo de financiamento, como parece que não vamos ter um valor muito baixo, esse valor vai ter que ser discutido na COP30, levando essa responsabilidade, não é, Américo? Essa é uma discussão nossa. O que você acha disso? Eu acho que essa é a grande dificuldade, Eu acho que era importante, só para a gente concluir aqui, Clarissa, porque a gente tem recebido algumas perguntas sobre isso, explicar o que são os países desenvolvidos que teriam que pagar. Eles já assumiram lá atrás essa responsabilidade e quais são o grupo dos países em desenvolvimento que teriam mais acesso a esse dinheiro? Os que precisam pagar: Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Japão, Austrália. Por quê? Porque são países industrializados, são as maiores, mais desenvolvidas indústrias do mundo. Historicamente mais poluíram, historicamente mais emitiram gases de efeito estufa, que levam ao aquecimento global, às mudanças climáticas. Então eles têm uma responsabilidade maior. Por outro lado, os países que teriam mais acesso a esse dinheiro seriam as ilhas, por exemplo, que estão muito vulneráveis, outros países vulneráveis a secas intensas, desertificação, por exemplo, e países
que não têm o alto grau de desenvolvimento. Muitos países africanos, alguns países na Ásia, alguns países mais pobres ou com menos capacidade técnica, inclusive, de ter acesso a esses recursos na América Latina. Então, falando de economias que são muito menores. O Brasil, por exemplo, pode até ter acesso a algum desse dinheiro, mas não precisa de tanto, porque tem condições técnicas e recursos para concluir a sua própria meta NDC, que foi apresentada aqui em Baku.